Seja muito bem-vindo a casa. E você está no terceiro episódio do nosso programa Minha Casa Cheia de Paz. Programa que tem como objetivo levar Cristo para dentro da sua casa. E nós estamos aqui todos os domingos às 10 horas da manhã. Nesse mês em especial, nós estamos trabalhando e tratando assuntos relacionados à família. Esse mês é o mês da família. E tudo nesse mês é sobre isso. Sobre a minha, sobre a sua família e sobre como nós podemos ter uma família especial, uma família saudável em Cristo. E com isso eu queria deixar um versículo bíblico aqui para que nós possamos iniciar muito bem esse momento. Lá em Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Esse texto ele trata muito sobre isso, nós podemos muito trazer isso para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, que não importa o quão a gente se esforce para ter uma família em Cristo, e não importa o quanto a gente se esforce para ter uma família saudável, não importa o quanto a gente se esforce para ter uma família bem-sucedida, se nós não tivermos uma família firmada em Cristo, tudo isso será em vão, porque só Cristo pode trazer paz para dentro da nossa casa. Agora eu quero deixar você com o momento do nosso culto da semana e espero que você venha ser grandemente abençoado hoje, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê de novo. A tua mão
boa tarde. Meu nome é Alisson. Eu vim aqui dizer sobre a Casa da Paz. Tá completando 3 anos. E eu queria dizer que depois que eu conheci a igreja Casa da Paz, minha vida melhorou muito, graças a Deus. E graças ao pessoal lá da igreja, eu tô seguindo a Deus, tô fazendo tudo certinho. E a Casa da Paz é uma igreja maravilhosa e venha conosco celebrar esse dia. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Você é meu convidado. Olá pessoal, paz do Senhor, boa tarde. Aqui quem fala com vocês é o pastor João Paulo, da comunidade cristã Casa de Paz. Nesse dia de hoje aqui quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração, tá? Eu vou estar lendo aqui no livro de Lucas, capítulo 24, de versículo 13, que diz assim: Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo pergunta uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, que após a morte de Jesus, esses 2 homens estão indo para Emaús, acreditando que a sua esperança tinha morrido. Aqueles que eles acreditavam que iria salvar o povo, não iria salvar mais, porque parecia que tudo estava acabado, que tudo tinha terminado, que não tinha mais salvação para aquele povo daquela época. Mas no meio do caminho, Jesus aparece com ele e Jesus começa a fazer perguntas para eles. Muitas das vezes eu e você se encontramos desanimados, desmotivados, achamos que acabou a nossa força, que acabou a nossa esperança, a nossa fé parece que vai embora. Mas Jesus Cristo, ele aparece para você no meio do caminho, no meio da dificuldade, no meio dos seus desânimos, e começa a te indagar perguntas para que venha motivar a sua fé, para que você venha saber daquilo que você está falando. Nota que esses homens estão indo para a cidade dele, que eles habitavam, porque lá era um lugar de conforto para eles. Mas quando eles chegam lá, eles adentram dentro do lar deles. Ele convida Jesus para entrar na casa com eles, para ceiar com eles. E a partir do momento que Jesus ele pega o pão e dá graça, os olhos deles são abertos e eles percebem que Jesus está com eles. E eles começam a dizer um para os outros: nossa, você lembra que quando ele dizia aquelas palavras para a gente, nosso coração queimava? Quando ele abria a Escritura para falar sobre a Bíblia, nós sentíamos algo diferente. O que eu quero dizer com isso? Se você vir aqui com a gente para adorar a Deus conosco, cara, Deus vai voltar a incendiar o seu coração vai voltar a queimar, porque aqui nós estamos ministrando a palavra do Senhor para a tua vida. E mesmo que você esteja desanimado, Jesus te manda você voltar. Eu não sei qual é o caminho que você está percorrendo, mas volte. Esses homens estavam indo para Emaús, mas eles tiveram que voltar para Jerusalém para anunciar que Jesus Cristo está vivo. Quem sabe você está no caminho do desânimo, quem sabe você está no caminho que você não está entendendo, mas volte para o caminho que Jesus te chamou, para anunciar o Evangelho, para anunciar que Jesus Cristo está vivo, que é para isso que o nosso amado Jesus Cristo morreu numa cruz, para mim e para você, para nós anunciarmos as boas novas. E as boas novas para você nesse dia de hoje é: volte para o caminho que Jesus te chamou. Pessoal, e você aí que está ouvindo esse áudio, que gosta de jogar um futebol aí, gosta de descontrair jogando futebol, eu quero te convidar para segunda-feiras, às 19h45, na pracinha do Buracão, onde é a pista de skate, para jogar um futebol com a gente. Ali nós vamos estar falando sobre o amor de Jesus, estar falando também sobre família. E você é meu convidado para estar lá conosco. Eu, pastor João, o pastor Abel, o diácono Rivaldo, vamos estar lá te esperando de braços abertos para jogar um futebol e receber as boas notícias do nosso amado Jesus Cristo. Amém? Glória ao Senhor. É assim que você conhece. Pega a sua voz e canta com a gente. Grande é o Senhor, e motivo de louvor. Salmo 48 está escrito isso. Na cidade do nosso Deus, do Santo.
Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar assistindo essa live, porém, eu quero desejar a você que Deus te dê um domingo abençoado. Estamos hoje aqui, nesse dia tão maravilhoso, nesta manhã maravilhosa, para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, como através de nossas vidas. Hoje, eu quero dar uma pequena palavra para você sobre como vencer o desânimo e a fragilidade pelo poder da palavra. Sabe, irmãos, muitas vezes nós vivemos dias em que nós nos sentimos tão desanimados e fragilizados pelos problemas da vida, pelos problemas emocionais, sentimentais. Isso nos aborrece e às vezes nos afasta até das pessoas que amamos e às vezes até da presença de Deus. Mas eu quero deixar uma palavra a você hoje, porque lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2, Deus ali, ele faz um chamado a Josué logo após a morte de Moisés. E se nós olharmos toda a trajetória de Josué, foi um jovem que sempre seguiu a Moisés, sem nunca Moisés pedir. Nunca Deus pediu, nunca ninguém pediu, ninguém nunca falou nada com Josué para que Josué seguisse a Moisés ou estivesse ladeando Moisés para auxiliá-lo ou ajudá-lo, ou aprender como servir ao Senhor de fato e de verdade. Mas uma chama que estava dentro de Josué, essa chama o próprio Deus havia colocado. Nem Josué sabia, Josué nunca imaginaria em sua vida que um dia ele estaria assumindo o lugar do Senhor, do seu Senhor Moisés. Porém, nós vemos aqui que logo após a morte de Moisés, Deus não deixa Josué desanimar, não deixa esses problemas, ou seja, a morte de Josué, o fragilizar, tá? Ou melhor, a morte de Moisés fragilizar Josué. Por quê? Porque simplesmente Deus tinha um plano, havia um plano de Deus para Josué, havia algo especial de Deus para Josué, que estaria hoje escrito para mim e para você. Josué precisava vencer o desânimo e a fragilidade pelo poder de Deus. E é isso que eu quero falar em rápidas palavras com você. E eu quero aqui primeiramente dizer a você quais vitórias, Josué recebeu de Deus nesse período. Primeira vitória, ele aprendeu a dominar-se na caminhada da vida. Dominar, irmãos, a nossa vida dentro dessa jornada não é fácil, porque muitas vezes nós estamos caminhando em uma expectativa e de repente, ou de repente acontece na nossa vida. E muitas vezes o de repente não é bom. Existem de repentes bons e existem os de repentes ruins. Neste caso aqui para Josué, o de repente foi ruim, porque de repente Moisés morreu. E de repente Deus se apresenta a Josué e diz: meu servo Moisés é morto. Não esperou, não teve tempo de Josué nem se despedir de Moisés. Não deu tempo de Josué fazer nada. Simplesmente agora ele recebe a notícia do próprio Deus que Josué é morto, ou melhor, que Moisés é morto. E o que acontece? Deus dá uma ordem a Josué: assume o lugar do meu servo, desce e apresenta-te aos senhores ali, aos homens que lideravam o grupo. E Josué faz isso, ou seja, Deus não permite a Josué que ele nem sofra o luto, não desanime pelo luto, mas simplesmente Josué segue em frente. E ele vai e se apresenta a Deus. Segunda coisa, perseverança e resistência. Deus, Ele quer que eu e você tenhamos perseverança para alcançarmos resistência. Não existe como alcançar resistência sem perseverar. Josué perseverou.
Ele perseverou porque não eram momentos de alegria, como eu já disse agora há pouco. Era um momento de tristeza. Mas Deus tinha um chamamento para Josué. E o chamamento era levar o povo a conquistar a terra prometida. E essa missão não era fácil. Não era uma missão qualquer, não era uma missão fácil. Mas observe, Deus havia levantado um homem chamado Moisés, preparado o povo para que o povo estivesse pronto, por mais que o povo fosse rebelde, fosse desanimado, era um povo que tinha os seus altos e baixos. Deus havia escolhido Moisés para preparar aquele povo. Agora observe, em um determinado momento, Deus olhou e viu que a primeira geração daquele povo não herdaria o reino, não herdaria a promessa, não herdaria aquilo que Deus tinha. Por quê? Porque eles não eram perseverantes. E Deus precisava de homens perseverantes. E observe, Deus agora permite que eles passem 40 anos no deserto para que aquela geração morra. Deus não mata ninguém. Deus deixa a pessoa ela caminhar e ela mesma morre por si mesma. Deixa eu dizer uma coisa para você. O interessante é que de toda essa geração, os dois, Josué e Caleb, não morreram. Porque foram somente os dois que acreditaram, que perseveraram, que acreditaram e creram naquilo que Deus havia prometido e naquilo que eles tinham visto. Eles não olharam para o tamanho do gigante, eles não olharam para o tamanho dos problemas, eles não olharam para o tamanho das dificuldades, eles olharam para a promessa. Você precisa olhar para a promessa. Eu preciso olhar para a promessa. Nós precisamos perseverarmos para resistirmos e alcançarmos a promessa. Terceiro, firmeza e coragem. Josué capítulo 1, versículo 6 de Tiago 1, versículo 6 a 8, nós vemos ali que Deus não mostrou que não havia tempo para inconstância, tempo para altos e baixos. Era necessário ter firmeza. Firmeza na palavra, firmeza no objetivo para que Deus traçou para Josué. Então observe só, nós podemos observar no mar, você que já foi ao mar, ou às vezes até num rio, quando a onda vem e ela volta, ela não ultrapassa o limite. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, Deus não quer que eu e você sejamos como ondas, que não ultrapassemos os limites. Ei, eu quero dizer uma coisa para você, para Deus não existe limites. Deus, Ele quando te chama, Deus quando me chama, Ele não impõe limites para que nós alcancemos a promessa. Eu quero te lembrar que toda a promessa passa pelo teste do tempo, e o tempo não é para nos destruir ou para nos desanimar, não, o tempo é para nos fazer crescer, amadurecer, criarmos raízes. Quarta coisa, ânimo em cumprir a vontade de Deus. Josué capítulo 1, versículo 7. Nós precisamos estar animados para cumprir a vontade de Deus. Ter ânimo, coragem, sabe, empreendedorismo para cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Seja ela na área espiritual, seja ela na área material, ministerial, familiar. Nós precisamos entender que sem ânimo nós não vamos conseguir. O desânimo, ele nos atrapalha. O desânimo é, como eu disse, ele te limita, mas o ânimo não. O ânimo, ele te faz ultrapassar os limites, as barreiras. E por fim, não podemos ter medo, pois Deus está conosco. Josué capítulo 1, versículo 9. E aí eu digo aqui, Josué, ele recebeu a promessa de Deus e com ela foi direcionado em todas as coisas, a fim de que pudesse possuir, juntamente com aquele povo, a terra prometida. Da mesma forma, eu e você somos por Deus orientados todos os dias, em todas as circunstâncias, a fim de que perseveremos para alcançarmos a promessa. Temos fé, resistência, resiliência, fidelidade,
constância e alcancemos a promessa que Deus nos fez. E a promessa, às vezes, é o ministério, a promessa, às vezes, é a salvação da família, a promessa, talvez, seja aquela casa, aquele carro, enfim, seja aquilo que Deus te chamou para fazer. Precisamos fazer com muita perseverança, sem medo. E para viver essa promessa, precisamos fazer a nossa parte, pois a parte do Senhor, Ele já prometeu, já está pronta e Ele vai cumprir. Nunca podemos pensar que estamos sozinhos, desamparados. E aí eu lendo aqui esse texto, podemos observar que não podemos deixar em momento nenhum a jornada, mas nos fortalecermos a cada dia, a cada momento, para continuarmos a prosseguir nessa jornada. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa a cada dia nos fazer crescer na graça, no conhecimento, na força, termos resistência, resiliência, fidelidade, lealdade, compromisso com Deus e com sua palavra. Teu irmão em Cristo, Mari Júnior, pastor sênior da comunidade cristã Casa de Paz, Amor e Cuidado, aqui na cidade em Santo Anastácio. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Um domingo cheio de paz, de alegria e de sossego para a sua alma. Beijo no seu coração e até às 6 horas da tarde. Esperamos vocês aqui na Avenida José Bonifácio, 585, bem no centro da nossa cidade de Santo Anastácio. E para a sua melhor localização, fica bem em frente ao Lê Motos. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. E até daqui a pouco, se Deus quiser. E aí, o que você achou do nosso programa? Comenta aí embaixo, dê um like e já compartilha para todos os seus amigos para que venham impulsionar aqui o nosso vídeo. Mas agora, antes da gente encerrar, eu quero lembrar você dos dias da nossa programação da semana, que é hoje, às 18 horas, nós temos o nosso grandioso culto, a nossa grande celebração, onde nós esperamos você que está aí assistindo aqui com mais um amigo, mais um familiar para ser grandemente abençoado também. Na terça-feira, nós temos a Casa Discipuladora. Nesse dia, nós aprendemos aqui tudo sobre a Bíblia e nós esperamos você aqui também para participar junto com a gente. Na quinta-feira profética, que tem sido muito abençoado. É o dia que nós viemos aqui na casa para buscar de Deus os nossos tesouros escondidos e as coisas que Ele tem para nós. No sábado, a Casa Jovem espera você aqui também para ser muito abençoado, para que nós possamos trabalhar aí com a linguagem, né, da nossa juventude de uma forma que os jovens entendam. E você também, que é jovem, está convidado aí para estar aqui com a gente. E no domingo, novamente, a nossa grande celebração e mais um episódio do nosso programa A Minha Casa Cheia de Paz. Nós esperamos você e não falte nos nossos dias de reuniões, tá bom? É muito importante essa comunhão. Fique com Deus, um beijo e até mais.